Olá amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento para a web, mais um ano passado e mais um Developer Survey do Stack Overflow. Para quem não está habituado a acompanhar este tipo de informação, eu vou apenas deixar aqui uma nota. Todos os anos, o famoso site Stack Overflow, que habitualmente é utilizado, ou era, já lá vamos, utilizado muito pelos programadores para procurar respostas para alguns problemas e algumas dificuldades que vão encontrando, todos os anos, dizia eu, então o Stack Overflow faz um inquérito, faz uma enquete, ok, à sua comunidade, basicamente, e no sentido de obter um conjunto de informações relacionadas com tudo aquilo que está à volta do desenvolvimento, das tecnologias, etc. E este ano, desde maio de 2024, mais de 65 mil developers responderam ao questionário, anual acerca de código, tecnologias, ferramentas, o que nós pretendemos aprender, qual é a nossa relação com a inteligência artificial. É uma coisa relativamente nova no site survey do Stack Overflow, a experiência do desenvolvedor, etc, etc. E eu, neste vídeo, quero então trazer-te aqui a leitura dos resultados que já foram lançados este ano, sendo que participaram nesta enquete, neste questionário, mais de 65 mil developers de mais de 185 países do mundo, o que nós poderemos considerar que é uma amostra relativamente interessante e que nos pode dar aqui uma visão de como é que está o universo da área do desenvolvimento, não só para a web, como para outras tecnologias, mas fundamentalmente relacionado com questões de desenvolvimento, programadores, código, tecnologias, ferramentas e tudo isso. Este ano eles apresentam então aqui este espaço. Eu ainda não vi os resultados, já ouvi falar de alguns resultados que são, no mínimo, sui generis, já lá vamos. E, no entanto, nós temos aqui então várias áreas. O Developer Profile é apenas uma parte introdutória relacionada com quem é que respondeu a este survey. As tecnologias, a inteligência artificial, não sei sinceramente o que é que está aqui a dizer, o que é que vamos encontrar, o trabalho, a comunidade e a opinião dos programadores profissionais. Depois temos aqui a metodologia, não vai ser muito importante, mas vamos que vamos e vamos lançar por aí abaixo. Então, foram 65 mil, mais de 185 países, ok? Depois há aqui resultados major, isto é, resultados grandes, que é, eles detectaram que, simbolicamente ou de uma forma mais significativa, houve mais de 62% dos programadores que já usaram JavaScript no ano passado, ok? Depois temos aqui um conjunto de outras informações, mas vamos já passar aqui ao Developer Profile, isto é, quem é que respondeu ao site survey. E basicamente temos aqui os top 10 países que participaram neste questionário. Eu vou-lhes chamar a partir de agora questionário. 18,9% dos Estados Unidos, depois surge aqui a Alemanha, a Índia, que é obviamente um país com uma população bastante grande e com muitos programadores, o Reino Unido, a Ucrânia, muito bem, o Canadá, a França, a Polónia e depois aparece aqui o Brasil, com 2,3% também. Rodando mais um pouco para baixo, temos aqui então a questão da educação. Ora, eu vou ver aqui se calhar pelo Developer Profile, porque assim me parece mais interessante, ok? Então vamos aqui ver a área da educação. É o 1.1, eu acho que clicando aqui ele vai rodar para baixo. Ora, cá está. Então, basicamente aqui o que este gráfico nos diz é, eu vou ver sempre aqui relativamente a todas as pessoas que responderam, porque depois há o filtro de filtrar apenas por aqueles que são profissionais, aqueles que estão a aprender a escrever código e os outros. Eu então vou aqui colocar sempre as respostas no panorama geral. Então aqui, em termos de educação de quem fez a participação neste questionário, nós temos aqui, maioritariamente nesta área, pessoas que têm ensino superior, isto é, têm faculdade, universidade, etc. Depois há aqui alguns que têm alguns estudos colegiais, etc. e o resto, mas aqui destaca-se de facto que são maioritariamente pessoas da área, ou melhor, pessoas com estudos avançados que participaram neste questionário. Depois temos ali o Learning to Code. Online resources are the top choice, ok? Então nós temos aqui basicamente o quê? Quais são as principais fontes de informação à qual recorrem todas as pessoas para cultivar ou acrescentar conhecimento às suas competências enquanto programadores. E repara que neste momento é
Other online resources, isto é, outros recursos online. Como é óbvio, o online tem um peso muito grande. Quando falamos de outros recursos, são todos os outros que não estão aqui. Por exemplo, livros em termos físicos, isto é, livros mesmo fisicamente e não livros digitais. Ainda há muita gente que continua a consumir livros. Cursos online, ok? 50% das pessoas que responderam disseram que consomem cursos online. Na escola, há muita gente que acha que consegue aprender a programar na escola. Eu tenho sérias dúvidas, mas enfim, é o que é. Alguns dizem que fazendo aqui um treino no próprio trabalho, depois no colégio, no Coding Bootcamp, isto é, quando existem esse tipo de iniciativas, ou então aprendem com os próprios amigos ou dentro da família, etc. Mas de qualquer das formas, eles depois colocam aqui Other Online Resources e eu acredito que seja maioritariamente a área da parte da documentação e também os YouTubes desta vida, os Stack Overflow, etc. Depois vamos aqui abaixo e dissemos Online Resources to Learn How to Code. Ora, tecnicamente o que aqui este gráfico diz é que a maior parte das pessoas gosta de ir à documentação de cada uma das tecnologias. E depois, e aqui é que eu tenho muitas reservas, o Stack Overflow aparece em segundo lugar com 80%. E porquê é que eu tenho muitas reservas? Porque eu acredito que a inteligência artificial já terá ganho a esta altura muito mais território do que o Stack Overflow. Isto é, eu acredito que este valor dos 80% será provavelmente a maior parte das pessoas que usa inteligência artificial. Obviamente que nós temos que ir acreditando naquilo que nos vai sendo lançado e eu quero mesmo de facto acreditar que estas pessoas foram muito bondosas e responderam que o Stack Overflow está lá no topo. Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que não corresponde à realidade, a maior parte das pessoas estão a habituar-se cada vez mais a utilizar a inteligência artificial para ir para a procura de respostas, daí que, inclusive, o próprio Stack Overflow tenha anunciado muito recentemente algumas parcerias com empresas relacionadas com inteligência artificial, simplesmente para não perder o barco. Depois temos aqui as preferências sobre a leitura da documentação, não é muito importante, temos aqui pessoas que vão ler para os Software Development Kits, leem a área da documentação, eu vou se calhar aqui fazer uma redução, peço desculpa, mas é para conseguirmos ler um bocadinho melhor aquilo que temos aqui escrito, ok? Não é muito importante, experiência em termos de código, aqui sim, quem é que respondeu a este questionário? Maioritariamente pessoas com 5 a 9 anos de experiência profissional ou experiência pelo menos a escrever código, eu encaixo-me nesta área daqui, em termos profissionais. Se for falar em termos de contacto com as linguagens de programação, eu estou aqui na casa dos 35 a 39 anos de experiência a lidar com linguagens de programação, mas a nível profissional estou aqui dentro, aqui mais ou menos a meio deste espaço que aqui está. Então, pessoas com bastante experiência, depois temos aqui anos, ok, anos profissionais, aqui é os anos de contacto, então não, eu encaixo-me neste grupo, aqui eu encaixo-me neste grupo que aqui está, isto é, anos de código a nível profissional, ok? Portanto, encaixo-me aqui no segundo grupo maioritário. Há pessoas aqui depois com menos anos e eu encaixo-me aqui neste grupo que tem de 5 a 9 e depois vai baixando aqui pessoas que... Bem, aqui eu acho que quem respondeu a isto foi alguém que não tinha minimamente a noção. Ninguém é programador há 40 ou 44 anos, ou muito poucas pessoas são, e aquelas que são, obviamente não usam o Stack Overflow. Enfim, vamos à frente. Anos de experiência a codificar por tipo de programador. Ora, enfim, não é muito importante aqui, temos aqui várias áreas de trabalho dentro das tecnologias de informação, não é muito importante. Developer Type, ora, aqui está. Então, uma área que é bastante importante para nós termos uma noção de qual é mais ou menos aquela área de emprego onde as pessoas mais trabalham. Full Stack. Full Stack é um conceito que tem estado cada vez mais na moda, isto é, o programador que habitualmente seria um programador de back-end ou só de front-end, está cada vez mais a migrar para um Full Stack. Quem é back-end está a aprender tecnologias de apresentação dos dados e quem é só front-end está cada vez mais a necessitar ter conhecimentos do back-end para perceber como é que vai buscar a informação, como tratar a informação. Então daí não é surpresa que o Full Stack seja neste momento a posição em termos de programadores mais vigente. Depois temos o back-end porque de facto a maior parte da internet funciona de forma escondida, isto é, as transações bancárias, os sistemas de pagamento, etc., têm uma pequena página e por trás têm uma gigantesca infraestrutura que permite que todos esses sistemas funcionem, ok?
E portanto vamos por aí fora, temos aqui por exemplo os estudantes, ok, estudantes, isto é, não são profissionais da área, depois temos aqui o front-end, os estudantes também dizem que aprendem ou a desenvolver, ou passam o tempo a desenvolver enquanto estudantes, depois o front-end, depois temos aqui quem desenvolve para mobile apenas 3,4%, depois temos aqui engenheiros de dados, etc, e por aí vai. Depois temos aqui os territórios, já vimos, Estados Unidos, Alemanha, quem é que mais respondeu aqui a tudo isto? Em termos demográficos de idade, foram maioritariamente pessoas entre os 25 e os 34 anos, ora eu infelizmente já não me situo aqui dentro deste grupo, eu estou aqui mais para baixo, estou aqui dentro deste grupo, faço 51 anos de idade este ano e portanto já estou aqui a entrar na terceira idade da área da programação. Muito bem, vamos passar aqui para as tecnologias que eu penso que é aquilo que faz mais interesse, ou desperta mais interesse. Então vamos aqui puxar aqui para as tecnologias mais populares. E como não poderia deixar de ser, o JavaScript aparece à cabeça, ok? Programming, Scripting and Markup Languages. Eles este ano tiveram cuidado de dizer, ok, metemos aqui as linguagens de programação misturadas com outras coisas que não são, como é o caso do HTML e do CSS. Então temos o JavaScript, depois temos o HTML, depois temos aqui o Python, ok? Nada de estranhar. O SQL aparece aqui por uma razão muito simples. Há muita gente a trabalhar no back-end com SQL, o Structured Query Language. O TypeScript vem ganhando muito terreno, é o superset do JavaScript e, portanto, como podem observar aqui, temos logo no topo duas tecnologias relacionadas com o JavaScript e, portanto, o JavaScript é a moda, não há como negar isso. Temos depois aqui a Shell. A Shell aparece aqui com uma enorme quantidade de gente a trabalhar. Porquê? Porque maioritariamente é a linguagem utilizada pelos DevOps, ok? DevOps, para além de utilizarem coisas como é o caso do Terraform, o Docker Compose, etc., eles usam muito programação da Shell para criar scripts, para automatizar coisas, etc. Depois temos o famoso Java, continua aqui, o famoso C# também, o C++ para quem trabalha na área dos jogos, a linguagem C para quem anda a aprender, enfim. E depois temos aqui o nosso famoso PHP, que aparece aqui com uma franja de 18%. Fiquei surpreendido de não aparecer lá tão colado ao fundo, porque eu tenho ideia que no survey do ano passado o PHP estava lá muito mais para baixo. Mas enfim, vamos seguindo, temos aqui depois PowerShell, Rust e o resto por aqui abaixo vai com umas percentagens muito pequeninas lá até ao fundo. Depois temos aqui as bases de dados mais utilizadas. Curiosamente achei curioso aqui este, o PostgreSQL. Não sei porquê, apareceu aqui. O MySQL continua a ter uma presença muito importante, o SQLite principalmente por causa da área do mobile. Depois temos aqui o SQL Server para quem trabalha com ASP.NET e com o C#. MongoDB para quem gosta de trabalhar com bases de dados não relacionais. O MongoDB é uma tecnologia muito interessante. O Redis para quem trabalha com servidores de base de dados em memória. Depois temos o MariaDB, que é o irmão gêmeo aqui do MySQL, basicamente, e depois entramos na área de algumas tecnologias que estão essencialmente relacionadas com a cloud, como é o caso da Elasticsearch, aqui a Oracle, mas principalmente aqui o DynamoDB, que tem a ver com a Amazon WS ou AWS, e por aí vai, por aqui abaixo, com muitas outras tecnologias. Eu até acho que vocês devem procurar este site survey no sentido de vocês perceberem qual é a quantidade de alternativas que existem e eventualmente às vezes irem explorar um bocadinho da documentação sobre estas questões. Plataformas de nuvem. Obviamente a Amazon Web Services continua a ser dona e senhora do mercado, vem depois a Microsoft Azure, Google Cloud ali praticamente coladas e depois vem o resto, Cloudflare, Firebase, a Vercel e depois vem aqui os Heroku, etc. E temos aqui a OVH, ok, tudo muito bem. Vem aqui, todos estes partilham uma pequena cota de mercado, mas cá está. A Amazon Web Services continua a ser dona e senhora dos serviços de cloud, seguida aqui a par e passo, eu diria quase num empate quase técnico, a Microsoft Azure e então a Google Cloud. E vamos aqui às Web Frameworks e Technologies. Muita atenção a tudo isto. Repare. Node.js lá no topo, ok. Enquanto a utilização de JavaScript é óbvio, é a escolha óbvia, o Node.js para funcionar com JavaScript no lado do back-end. E portanto aparece aqui de uma forma natural, ainda não aparece aqui destacado coisas como é o caso do Deno ou, por exemplo, do... qual é o outro? Ok, agora o Bun também não aparece. Devem estar cá para baixo. O jQuery aqui aparece porque ele continua a ter uma presença muito grande na web, não de forma direta, mas de forma indireta, porque tem ainda muitas bibliotecas que dependem do jQuery para funcionar. Next.js, obviamente,
Portanto, para quem trabalha com a área do React, eu não referi aqui o React, mas era mais do que óbvio, o React para o front-end continua a ser muito utilizado, principalmente enquadrado dentro do contexto do Next.js, e para quem não sabe, aqui o Express é uma framework de Node.js. Portanto, tudo isto que aqui está, obviamente, é todo o universo de JavaScript, inclusive é também o Angular. O Angular, há muita gente que trabalha com AngularJS e tudo muito bem. Depois entramos aqui numa área fora do JavaScript, que é o ASP Core, ok? O ASP Core está aqui, curiosamente à frente do Vue.js, ok? Muito bem. Depois temos aqui o ASP.NET, que ainda é um código quase legacy, ok? Porque normalmente agora todos os projetos são desenvolvidos dentro do ecossistema ASP com a ASP.NET, mas tudo muito bem. Depois temos aqui o Flask, temos o Spring Boot do Java, temos aqui o Django do Python, temos aqui a utilização do WordPress. O WordPress continua a ser muito utilizado para desenvolver coisas e depois aparece aqui, coitadinho, o nosso Laravel, aparece aqui muito em baixo. Enfim, não há que ficarmos assustados com nada disto, até porque depois temos aqui outras coisas, como é o caso do Symfony, que aparece muito mais abaixo, temos o Nest.js, temos aqui o Blazor, que a Microsoft tanto gosta, temos aqui o famoso Dino, e há de aparecer aqui, se calhar, um ban, o ban nem sequer aparece, há aqui o Strapi também, coisas muito interessantes, e ainda aparece aqui o CodeIgniter, ok? Ainda há muita gente a trabalhar com o CodeIgniter, portanto, repara que há aqui algumas soluções que até por vezes aparecem mais faladas na web, mas que não são tão utilizadas assim quanto parece. Depois temos aqui tecnologias que estão utilizadas, aqui tem mais a ver com questões de algum hardware barra software, tem aqui gente que usa o Raspberry Pi, tem aqui o Raspberry Pi, perdão, temos aqui o Arduino e tudo isso, não é da nossa área. Outras frameworks e bibliotecas, temos aqui a .NET a ser utilizada, o Pandas e o NumPy por causa do Python, temos aqui o Spring Framework, o RabbitMQ que é um gestor de filas, ok? Depois temos o Torch, PyTorch, Python, muitas coisas relacionadas com tratamento de dados, temos aqui o Kafka também, o Flutter que é uma biblioteca que permite fazer desenvolvimento multiplataforma, React Native a mesma coisa e portanto o Electron, como foi a tecnologia utilizada por exemplo para desenvolver o Visual Studio Code, temos aqui muitas coisas, temos o Ionic, ok, não foi o Electron, foi o Ionic, agora não sei, fiquei aqui confundido com isto. Muito bem, avancemos, outras ferramentas, bom, aqui é importante percebermos isto. Há muita gente a utilizar o Docker. É fundamental hoje para qualquer programador ter noções, no mínimo, básicas de Docker. Em breve, eu prometo trazer aqui ao canal alguns vídeos sobre Docker para nós ficarmos com uma noção do básico do que é trabalhar com Docker, com Dockerfile, com Docker Compose, montar uma infraestrutura local, instalar o Docker, por exemplo, no WSL do Windows, para quem está a trabalhar com Windows. É importante teres umas noções de como é que tu entras e sais de um container, o que é uma imagem, etc. Isso é muito importante. Depois temos aqui o Vue, o pip, temos aqui o NPM, Node Package Manager, tudo muito certo. O Vite vai começar a ganhar aqui terreno, vais ver que é isso que vai acontecer. E por aí vai, temos aqui todas estas tecnologias. Depois temos aqui os Integrated Development Environments, os IDEs. Bem, aqui disparado Visual Studio Code. O Visual Studio, estamos a falar de outra coisa, é o Visual Studio para programares com ASP.NET, etc. O Visual Studio Code é o nosso famoso editor de código, que não tem aqui comparação possível com o restante. Ele domina o mercado, pelo simples facto que também é gratuito e tem uma bateria gigantesca de suporte para todas as linguagens de programação. Depois ainda aparece aqui o IntelliJ, e há muita gente a utilizar Notepad++, e há muita gente que gosta de ser masoquista e utiliza o Vim. Gosta muito de não ter que utilizar o rato, ou o mouse, atenção, e gostam muito de utilizar teclas de atalho ou shortcuts. Depois temos aqui o Android Studio, PyCharm, e vai por aqui abaixo, depois de forma residual com o resto dos editores, e o que não falta aí são editores. Depois temos aqui ainda outras tecnologias que são utilizadas maioritariamente para gestão de projetos e para gestão de tarefas, etc. Logo à cabeça o Gira, como é óbvio, porque tem uma relação muito próxima dentro do ecossistema do Project Managing e principalmente para as metodologias de Agile, Scrum, Kanban, enfim, até o Waterfall e por aí fora. Depois temos o Confluence, que é aqui o mais perto do Gira, certo? E depois temos aqui o Trello também é muito próximo do Gira, portanto temos aqui essas ferramentas que são utilizadas para maioritariamente gerir as coisas, ok? Aqui o Synchronous Tools, isto é, como é que as pessoas falam umas com as outras? Maioritariamente pelo Teams, depois o Slack, o Zoom, o Discord, enfim, achei estranho aqui o Discord para programadores, não tenho muito frequência de ver este tipo de abordagem.
Google Meet, enfim, tens aqui todo o tipo. A minha parece-me estranho aparecer aqui o Skype tão em baixo. O Skype é uma ferramenta que eu, por acaso, eu uso muito, não quero dizer que é a ferramenta que eu mais gosto, mas, enfim, em relação ao Microsoft Teams, venha o diabo e escolha, ok? Venha o diabo e escolha. Ou sistemas operativos, não há nada de novo. Repara, o Windows, curiosamente, contra aquilo que a maior parte das pessoas mais leigas continuam a achar, que todos os programadores usam o macOS, não acontece isso. O Windows continua a ser o sistema operacional mais escolhido. Não é por nenhuma razão em especial, eu penso que não existe nenhuma razão em especial, é o Windows, as pessoas habituaram-se a usar o Windows. O macOS vem agora aqui em segundo lugar e depois tem logo ali muito coladinho o Ubuntu, ok? Está muita gente também a adotar cada vez mais o WSL, o Windows Subsystem for Linux, onde é possível hoje em dia, com alguma facilidade, com meia dúzia de instruções, instalar dentro do nosso Windows uma área que contém um sistema operativo Linux completamente autónomo e, portanto, é muito interessante ver este crescimento. Depois vamos por aqui abaixo e temos aí AI Search and Developer Tools. Ora, há muita gente a utilizar o ChatGPT. Porquê? Porque é o ChatGPT e toda a gente ouviu falar no ChatGPT e quando se fala de inteligência artificial toda a gente diz pergunta ao ChatGPT. É como quem diz vai pesquisar no Google. Essas são as mesmas pessoas que dizem vai pesquisar na internet, porque não existe só o Google. Mas aqui o ChatGPT basicamente batizou a inteligência artificial, que eu volto a referir, nem é inteligente, nem é artificial, ok? Depois temos aqui o GitHub Copilot. Este aqui é o Take My Money, basicamente, é então o assistente de código que eu utilizo no meu VS Code pago e bem pago e não estou nada arrependido, muito pelo contrário, já trouxe aqui vídeos ao meu canal a falar sobre isto. Eu utilizo pessoalmente o Google Gemini para fazer as pesquisas, em vez de utilizar o ChatGPT, por várias razões, não tenho nenhuma razão específica em termos técnicos para o fazer, mas parece-me que por vezes as respostas são um bocadinho mais bem articuladas, no sentido em que ele faz algumas pesquisas ali por trás, diretamente na internet, ok? Simplesmente isso. O resto, nem conheço, quer dizer, já ouvi falar, não experimentei, não preciso de experimentar, não preciso de andar sistematicamente a saltar de uma coisa para outra, sei que existem coisas fantásticas, mas para mim, GitHub Copilot para programadores e está feito. Não, vocês não precisam de rigorosamente mais nada, custa $100 por ano, mas que $100 estão bem empregues. Depois temos aqui admirado e desejado. O admirado e desejado basicamente é o quê? É alguém que gosta ou acha que é interessante e gostaria muito de aprender, ok? Então nós temos aqui basicamente o seguinte, temos aqui admired por 41%, ou melhor, admirado por 67% das respostas, desejado por 49%, ou melhor, 41% das pessoas gostavam muito de aprender Python. E admiram-no muito 67%. Depois vem o JavaScript, o SQL e por aqui abaixo. Há uma certa ordem mais ou menos semelhante àquela classificação das linguagens de programação mais utilizadas por toda a gente. E, portanto, aparece aqui ainda o nosso famoso PHP, aqui muito bem lá no meio e, portanto, está muito longe de falecer, ainda vai ter que cair muitas casas até conseguir desaparecer daqui deste mapa. Depois temos aqui as bases de dados, a mesma circunstância, temos aqui uma tabela que é, grosso modo, muito semelhante àquela que aparecia lá em cima. Começo a estranhar, de facto, porque é que aparece aqui o PostgreSQL tão destacado. Eu vou ter que investigar para tentar perceber qual é esta tendência que não se verificava anteriormente, mas que eu vou ter que tentar entender. Cloud Platforms, toda a gente admira, Amazon Web Services, não sei quanto é que eles pagaram, mas enfim, não é por aí. A Cloudflare é, de facto, um serviço muito interessante. A Cloudflare oferece serviços de muita qualidade. Mas depois temos aqui pelo meio, obviamente, as gigantes tecnológicas, a Microsoft Azure e também a Google Cloud. Depois temos aqui as nossas web frameworks, obviamente toda a gente admira aqui o React, o Node.js, etc. Vamos procurar aqui onde é que temos o nosso famoso CodeIgniter está cá no fundo, como não poderia deixar de ser. E onde é que aparece o nosso Laravel? Olha, aparece por aqui assim. E repara que há muita gente há pouca gente que tem desejo de aprender o Laravel, e eu penso que sei porquê, porque o Laravel faz parte de uma linguagem de programação que não é muito bem vista, que é o caso do PHP, mas há muita gente que admira. E esta informação é paradoxal, ou melhor, se calhar até não é. Porquê é que não é paradoxal? Porque há muita gente que, apesar de não querer usar o PHP, reconhece que o Laravel é uma framework completa. E por isso não fiques com medo de querer adotar o PHP como a tua tecnologia, ok? Aparece aqui o HTMX, que repara nisto, há muita gente que deseja aprender, ou melhor,
9,3%, mas há muita gente mais que admira. E porquê? Porque o HTMX é uma tecnologia que surge quase, eu não vou dizer aqui o termo de combate ao React, ao Vue.js ou ao Angular, não é esse o caso, mas é uma alternativa que veio de certa forma destruir um bocadinho o paradigma destas bibliotecas mais conhecidas do JavaScript. E eventualmente vai haver um curso de HTMX na Udemy. Está feito o anúncio, ok? Muito bem. Temos aqui Embedded Technologies, temos aqui tudo isto não interessa, depois temos aqui outras frameworks e bibliotecas, temos aqui as outras frameworks que são desejadas, etc. O Docker, repara, mais uma vez, muito importante, muita gente deseja aprender o Docker e muita gente admira o Docker, ok? E isto é muito importante. E aqui depois, obviamente, o Visual Studio Code, nada de novo, não há aqui nada de muito extraordinário, aqui o Gira continua aqui muito destacado, mas temos aqui Markdown File. Markdown File é os fecheiros .md e são muito interessantes. Eu próprio utilizo muito os fecheiros Markdown, porque são fecheiros de texto, mas que dentro, por exemplo, do Visual Studio Code, consigam permitir aí que eu coloque lá determinadas sinaléticas que o texto fica com cores e é muito interessante. Podemos um dia destes fazer um vídeo, podem deixar aí ficar na secção dos comentários se vocês desejavam que eu fizesse aí um vídeo sobre Markdown, porque vocês vão ver que é muito simples de aprender e é imensamente útil quando vocês querem fazer as vossas memórias descritivas, etc. Bom, dito isto, AI Search Tools, etc, tudo muito bem, vamos aqui avançar um bocadinho mais rápido e eu vou aqui puxar lá para cima porque eu acho que já vou aqui na inteligência artificial. Vamos aqui à parte do work, porque eu aqui quero ver o salário. Ok. Employment. Aqui cá está. Pessoas que responderam estão empregadas a tempo inteiro, outros são freelancers, estudantes a tempo inteiro também, outros que estão empregados em part-time, etc. Depois, Estado, empregados temos aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, na Índia, portanto, maioritariamente são pessoas que estão empregadas a tempo inteiro. Curiosamente aparece aqui a Ucrânia e eu acho, aqui que ninguém nos ouve, eu acho que a inserção aqui da Ucrânia foi um bocadinho forçada, foi ali arrastada por questões políticas, mas tudo bem, não há problema nenhum, vamos seguindo. Depois, temos aqui algo que é muito interessante, isto é, Work Environment, basicamente traduzindo para português é o ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho aqui num contexto de, ok, as pessoas estão a trabalhar fisicamente nos locais, totalmente remotas ou em sistema híbrido, isto é, umas vezes remotas, outras vezes nos locais. E aqui repara, 42% responderam que estão em metodologia híbrida, some remote, some in person. O in person aqui significa pessoas que trabalham exclusivamente em local físico, isto é, vão diariamente para o emprego trabalhar fisicamente, e totalmente remoto significa pessoas que nunca põem os pés na sua empresa, ok? Repara aqui que a tendência é o híbrido, muito colado aqui ao remoto, e para a maior parte das pessoas que responderam, e foram 54.800, elas disseram que só 20% delas é que trabalham, de facto, em ou melhor, trabalham fisicamente no seu local de trabalho a tempo inteiro. Muito interessante. Depois temos aqui o tamanho das empresas, etc. Não interessa. E depois temos aqui os salários. Os salários, alguns deles são de sonhar. Obviamente que todos estes salários que aqui são apresentados são salários anuais, ok? Isto é, quanto é que ganha por ano cada um dos postos. Não vamos estar aqui a ver isto, porque eu, muito sinceramente, não me parece que é muito significativo. Depois temos aqui os salários por experiência profissional. Enfim, não é muito importante. Bom, o vídeo já vai bastante longo, com quase 30 minutos. O que eu queria dizer-te aqui era basicamente o seguinte. Procura, é muito fácil, Stack Overflow Survey 2024. Procura, perde alguns minutos, como nós fizemos aqui, vai ler, vai ver os resultados e vai principalmente conhecer não só as tendências, mas também conhecer o nome de novas tecnologias que estão a surgir no mercado e que tu vais encontrar ali naqueles gráficos e que eventualmente podem vir a despertar interesse e curiosidade em ir ver um pouco mais sobre elas. Eu peço desculpa pela longevidade deste vídeo, mas eu penso que era fundamental, porque todos os anos nós trazemos aqui uma análise a este survey que eu acho extraordinariamente interessante. E já agora também existe um sobre o Laravel, que eventualmente eu irei fazer aqui um pequeno vídeo sobre esse survey.